Senhores, nós vamos então para a nossa segunda palestra, convidando o Daniel Melo da Sungrow. Daniel, vem para cá, por gentileza. O Daniel vai falar sobre cuidados e boas práticas de instalação de inversores em usinas de solo. Daniel, seja bem-vindo. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Daniel Melo, trabalho como analista de produtos na Sungrow. E no painel de hoje, a gente vai falar sobre as soluções da Sungrow para usinas de GD de solo, ali, geralmente que ficam na faixa de 1 a 5 MB. Falando um pouco sobre a Sungrow, algum dos nossos números, né, um pouco sobre a parte institucional. Então, atualmente, a gente tem mais de 224 GB em inversores fornecidos ao redor do mundo, uma presença muito forte em questão Américas, né, como um todo, com aproximadamente 20 GB, na Europa também, na Ásia. Então, a Sungrow está bem difundida ao redor do mundo. Um pouco sobre os números da companhia. Então, se a gente pegar de 2010 até 2021 e for analisar a receita, essa receita ela cresceu 40% ao ano, né? Se a gente pegar essa taxa de crescimento anual composto. Então, um resultado muito expressivo também. A gente sabe que o solar vem numa crescente muito grande e a Sungrow ela se posta nesse mercado como um dos grandes players aí. E em questão de embarques, só em 2021 a gente fez 46 gigas em embarques e esses números também vêm numa crescente bem expressiva. Sobre a operação no Brasil, então, a nível de Brasil, né, no ano passado a gente fechou com 3,7 GB em produtos, atualmente a gente já está com mais de 4, isso se traduz em mais de 70 mil inversores fornecidos também no país. A gente tem um escritório ali na Vila Olímpia e um centro logístico, né, um galpão de pós-vendas em Osasco, com a cidade vizinha ali em São Paulo. Bom, falando sobre as soluções que a gente oferece de fato para esse segmento, né, para as usinas de 1 a 3 MB. Então, assim como para a escala utility, onde a Sungrow tem solução centralizada e distribuída, aqui a gente tem a mesma coisa. Então, no caso, as soluções que a gente oferece para esse segmento são o 250, que é o inversor string distribuído, o 125, que ele vai ter uma característica de inversor central, então é como se ele fosse um mini inversor central. E para a parte de comunicação, a gente tem o Logger, né, que é muito usado para fazer a comunicação em redes cabeadas, nesse tipo de usina, e, no caso da aplicação do 125, a Combiner Box. Começando pelo 125. Então, como eu falei, a ideia dele, né, é ser um mini inversor central. Então, ele é um inversor de 1.500 volts em corrente contínua, tensão CA 600 volts, um inversor de 1 MPPT e você chega nele a partir da Combiner Box. Então, aqui tem um exemplo dessa topologia, né? Vocês podem ver ali no canto, os inversores eles vão ficar próximos uns aos outros, né? Vão ser instalados de maneira centralizada na usina, próximos ao transformador já, e você chega nele com as strings combinadas na Combiner Box. Então, as strings são paraleladas ali na Combiner, saem, vão para o inversor tem um MPPT, e depois eles já estão localizados próximos ali ao transformador, e você já sai com a tensão a nível de rede de distribuição. Então, essa é uma proposta que a gente chama de virtual central. E algumas vantagens desse tipo de arranjo, né, quando a gente pensa em usinas de solo, está principalmente relacionada a essa proximidade dos inversores ao transformador. Então, a primeira coisa, você vai ter os inversores todos agrupados ali, isso facilita o seu acesso e sua manutenção, quando você precisar estar ali mexendo nos inversores de fato. Todo o cabeamento, né, a maior parte do cabeamento da usina é em corrente contínua. A gente tem perdas reduzidas em corrente alternada, porque o nosso trecho em corrente alternada é muito pequeno. A questão de aterramento ela é beneficiada. As Combiner Boxes elas são capazes de fazer um monitoramento de tensão e corrente por string também. O comissionamento dessas usinas pode ser feito via Bluetooth. Então, esse tipo de solução é muito empregado nas usinas de 1 a 5 MB e é um tipo de solução centralizada que a gente oferece para esse segmento. Aqui, detalhes sobre a comunicação usando o Logger. Então, o Logger ele é uma interface, né, entre o mundo externo, onde vão descer os comandos para os inversores, enfim, e, de fato, a planta. Então, você, ao mesmo tempo, envia comandos, controla parâmetros e recebe informações também da sua planta. E com o Logger, você pode fazer a integração
da planta com dispositivos de medição, então medidores, estações meteorológicas, enfim. Uma solução que traz muitos benefícios quando a gente pensa em comunicação e monitoramento das plantas como um todo. Falando agora da solução distribuída, né, o string distribuído com 250, então aqui ele já é um inversor de múltiplos MPPTs, com 2 entradas por MPPT. Ele é pensado para sistemas de 1.500 volts em corrente contínua, a saída dele é em 800 volts em corrente alternada. Aqui um exemplo da topologia de aplicação, então a gente já está num cenário diferente. Aqui você chega com as strings diretamente no inversor, né? O inversor tem 12 MPPTs, 2 entradas por MPPT, então você chega com até 24 strings no inversor, depois você sai dele e vai para o seu skid ali de elevação de tensão. Uma questão interessante aqui é que esses inversores eles são fuseless. O que quer dizer isso? Então, suponha que você tem uma situação onde você tem um inversor com mais de 2 strings chegando num MPPT. Se você tiver algum surto, fechar uma corrente de curto-circuito, enfim, a contribuição das outras strings que estão conectadas a esse MPPT, se você for pegar o módulo dessa corrente reversa que vai circular ali, ele vai ser superior a um SC. Então, por exemplo, a NBR 16690, as IECs, elas pedem que exista algum dispositivo de proteção ali, caso exista um surto, uma condição de corrente reversa, para impedir que haja um incêndio, um problema maior ali no lado CC. Com o nosso inversor, a gente não precisa desse dispositivo de proteção, porque ele é um inversor que tem 2 entradas por MPPT. Então, se tiver um curto-circuito ali, por exemplo, você vai ter uma contribuição de corrente de curto-circuito de 1 ISC. Né? Então, as strings elas aguentam a própria corrente de curto-circuito circulando. Então, nesse caso, não há necessidade de ter um elemento de proteção aqui no caso dos nossos inversores. Né? Então, a gente pode considerar eles inversores fuseless. Eles dispensam essa proteção no lado CC. Sobre o monitoramento, então, aqui a única diferença que a gente tem em relação ao 125 é que a gente não tem a presença das combiner boxes. Né? As strings estão conectadas diretamente aos inversores e os inversores eles conseguem fazer esse monitoramento por string da mesma forma que a combiner box fazia, mas o restante da aplicação é muito parecido, usando o logger, podendo fazer integração com outros dispositivos de medição ou estações meteorológicas também. Alguns detalhes a mais sobre essa parte de monitoramento. Né? Então, aqui mostrando um pouco mais sobre o logger. Então, o logger ele tem portas RS485, tem entradas analógicas e digitais. Essas entradas elas podem ser customizáveis, o tipo de dado que você está enviando. Então, dá para fazer uma solução bem versátil aqui. Né? O logger tem entradas Ethernet e Wi-Fi, e você configura todos esses dispositivos e todo o seu monitoramento através de uma plataforma própria. Essa plataforma ela possibilita que você implemente todo esse controle e atualize o sistema tudo de forma remota. Então, isso traz bastante praticidade quando a gente pensa em usinas nessa escala. Outro detalhe interessante, pensando agora no 250, por exemplo, é que existe a opção de comunicação via PLC com ele. PLC é Power Line Communication. Então, os sinais de comunicação eles podem ser enviados através dos cabos CA. Então, você envia sinais de alta frequência de comunicação, né, juntamente com sinais ali a 60 Hz de energia, né, você está usando os cabos CA, e, no fim, esse cabeamento CA ele serve como um meio de comunicação também. Então, isso traz uma economia relevante quando a gente pensa em custos de cabeamento, em fazer vala para cabeamento, enfim, é uma solução bem interessante também. E ela pode ser implementada através de um equipamento nosso, que é o Logger 3000, com módulo PLC. Então, existe essa opção também para esse segmento aí de usinas de solo em GD. Falando sobre o Logger 1000 agora, só um exemplo aqui de aplicação desse dispositivo. Aqui é uma planta que tinha um medidor de energia, tinha estação meteorológica, então o seu monitoramento ele acaba ficando muito mais robusto, você tem muito mais informações ali para visualizar, muito mais dados para explorar, então isso traz uma série de vantagens
quando a gente pensa em monitoramento e gerenciamento como um todo da planta. E uma função que está chegando aí, né, vai ser o traçador de curva IV inteligente. Então, isso vai ser feito através do logger, né? A gente está testando essa função, está implementando ela, mas vai ser possível traçar as curvas IV das strings de forma remota, usando a nossa plataforma, que é o iSolar Cloud. Aqui tem um exemplo do relatório que é gerado ali. Então, as strings elas são analisadas individualmente e ali você pode identificar se tem alguma falha, alguma coisa que está afetando a performance delas. Então, é uma função que traz muita praticidade por ser feita de forma remota, né? E é uma tecnologia que a Sungrow está implementando aí. Finalizando aqui, então, alguns exemplos de instalações que usam inversores Sungrow, tanto usinas residenciais, usinas de médio porte, ali, trifásicas, uma usina de GD de solo ali no canto. E é isso. Agradeço a atenção de todos e tenham um bom evento. Bem, senhores, agradecemos então a participação do Daniel Melo. Daniel, muito obrigado.